Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta, do verso 2 ao 8, que diz assim, vou ler para adiantar aqui, tá, meu Deus? Já está ali, já está no painel, graças a Deus. Irmãos, tão eficiente ali, graças a Deus, já colocaram no painel. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Curve sua cabeça um minutinho. Pai, aqui está a sua palavra. Sua palavra já é santa. Santifica tão somente os nossos ouvidos nessa noite, para nós ouvirmos a palavra de Deus e guardá-la em nossos corações. Abençoe todas as tuas servas e todos os teus servos que estão aqui. Que a bênção do Senhor seja completa em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode poder sentar para a nossa meditação da palavra. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Paulo escreveu 2 cartas aos irmãos de Corinto. A primeira e a segunda. A primeira nós acabamos de ler esses poucos versos aqui dessa mensagem dele, né, para a igreja do Senhor, né? E as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas de Corinto, elas trazem muito esclarecimento para a igreja do Senhor, tá? Ele destaca nas cartas, tanto na primeira quanto na segunda, ele traz um destaque de 3 coisas importantes para nós, servos de Deus, que hoje estamos aqui lutando em pleno século XXI para levar a mensagem, a palavra de Deus. As 3 coisas que ele destaca, né, nas 2 cartas, a primeira é a reconciliação, segundo, o caráter do cristão e terceiro, a santificação. São 3 aspectos interessantes que ele vai, em todo o decorrer das cartas, ele vai tocar, despertando os irmãos de Corinto. Ele mostra que através de uma vida de santificação e pureza, o cristão se separa das paixões mundanas, dedicando-se ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos lembra também que deixamos de ser homens e mulheres carnais quando passamos a viver verdadeiramente em espírito com Deus. E tem uma mensagem bíblica aqui já para nós lermos aqui, na carta dele, do próprio apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, os irmãos poderão colocar no painel, e vocês que desejarem acompanhar o texto na Bíblia, podem acompanhar, que é interessante o texto. O pequeno versículo diz assim: digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A igreja de Deus, que estava, ou que está no caso em Corinto, né? Paulo chama de santificados. Olha como é que ele chama a igreja: santificados em Cristo e chamados de santos. Olha, irmãos, como ele classifica a igreja do Senhor naquele lugar: santificados em Cristo e chamados
santos. Por que santificados? Porque santificados significa que somos ou fomos escolhidos por Deus para sermos santos e fazermos a obra de Deus nessa terra. Aleluia! Preste bem atenção, irmão, porque é profunda essa carta. É profundo a forma que Deus usa este homem para falar com os irmãos em Corinto. Significa também, a igreja foi eleita em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos, guarde isso, santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Vamos ler novamente, agora vamos aos Efésios capítulo 1, do versículo 3 e 4. Aos Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Vocês estão observando, irmãos? Tá? Vocês estão entendendo que o mistério da reconciliação, o que Deus fez para reconciliar a humanidade aos homens de Deus? É difícil explicar isso, irmãos. É difícil a gente explicar, mas observe uma coisa, ó. O Cordeiro de Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não é uma heresia, preste bem atenção, isso é um fato, é verdade. Antes do haja existir, observe isso, antes de tudo ser criado, antes que acontecesse o haja luz, antes que Deus formasse esse universo, esse mundo, o cosmos, né, a galáxia, tudo que você possa imaginar, antes de tudo isso, o Cordeiro de Deus já havia derramado seu sangue por nós. Aleluia. Eu repito, é difícil explicar isso. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está escrito lá, ó, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Ó, o único Deus, o Deus Trino, planejou tudo isso. Deus, ele é o único Deus, nós servimos o único Senhor. Aleluia. Nós servimos o único Senhor, mas ele é trino. Nós cremos na Trindade divina. Aí eu vou tentar para vocês compreenderem. Eu sei, é difícil explicar isso. Talvez alguém possa explicar melhor. Esse mistério, diante da fundação do mundo, ele já havia derramado o seu sangue. Mas vou fazer você compreender, espero que você compreenda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é o único Senhor, mas ele é trino, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de qualquer coisa existir nesse universo, essa trindade divina, esse senhorioso, planejou tudo que você possa imaginar. E tudo depende do Filho, porque o sangue do Filho é que dá sustentação a todo esse universo, tudo que existe. Você sabia que foi pelo sangue de Cristo que Deus lavou a sua alma, remiu a sua vida de todos os pecados? Aleluia! Você sabia que pelo sangue do Senhor a nossa alma foi resgatada? Deus nos livrou da condenação do inferno. Foi o sangue do Cordeiro. Isso é um mistério da reconciliação. Para a gente compreender um pouco da carta aos Coríntios. Olha só. Pedro, o apóstolo de Deus, no capítulo 1 da sua primeira epístola, tá? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, esteja atento nesses versos. Ó. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais,
precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse tempo por amor de vós. Aleluia. Não foi agora, irmãos. Foi antes. No princípio, Deus trabalhou para a salvação das nossas vidas. Levanta a sua mão e diga graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço ao Senhor porque o Filho resgatou as nossas almas. Ó, isso é difícil de compreender, mas é o mistério da reconciliação. Agora vamos a Corinto. Vamos à carta de Corinto e tentar compreender. A cidade de Corinto era considerada uma das mais importantes polis gregas. Quando eu digo polis, me refiro a cidades gregas. Um dos centros políticos e comercial de grande importância na Grécia Antiga. Essa é a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, porém, havia uma reputação má naquela cidade. Havia uma reputação de imoralidade. Um templo para Afrodite, a deusa do amor e da guerra, fora construído em uma colina atrás da cidade. Segundo os relatos históricos, na religião popular grega, as pessoas adoravam a deusa, dando dinheiro para o templo e praticando atos sexuais com mulheres e homens que se prostituíam no templo. Foi nesse contexto aí, para nós termos uma ideia, ou nesse meio dessas tais práticas, que a população recebeu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os irmãos, o povo de Corinto recebeu a palavra de Deus. Muitas almas se converteram e se reconciliaram com Deus, crendo no poder do Evangelho. Amém? Aceitaram o Evangelho, foram lavados, purificados pelo sangue de Cristo e agora viviam uma vida diferente da vida que eles viviam outrora. Certo? Porque agora eles conheceram a verdade do Senhor e passaram a viver em verdade na luz de Deus, ouvindo a mensagem do Evangelho. As práticas antigas ficaram para trás. Mas com o passar do tempo, irmãos, o diabo, o Satanás, o enganador, tentou, de todas as formas, colocar dentro da igreja, infiltrar dentro da igreja aquelas práticas mundanas que havia na cidade. Por exemplo, a idolatria, a prostituição, a fornicação, a contenda, a divisão, a dissensão, disputa e outras práticas mais que havia, que o demônio, o diabo, o Satanás, o enganador, tentou infiltrar dentro daquela igreja. Essas práticas mundanas, essas práticas que eles antigamente praticavam, causou grandes problemas. Não somente a igreja, mas até ao apóstolo Paulo, que era o líder principal, que orientava e recebeu as orientações divinas para conduzir o povo no caminho da verdade, no caminho de Deus. Por isso essas cartas foram escritas com o propósito de corrigir as desordens que havia na igreja e oferecer aos cristãos fiéis um modelo de conduta centrado na vontade de Deus. Conduta cristã, observe, na igreja, conduta cristã no lar e conduta cristã no mundo. Porque nós vivemos, nós somos família, somos igreja e vivemos no mundo. Mas as nossas condutas, o nosso modo de vida é diferente dos modos de vida dessa terra, desse mundo. Porque fomos resgatados para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Então não é fácil, irmãos, um modelo de conduta centrado na vontade de Deus. Não é fácil você viver nesse mundo e de todas as formas se esforçar para você praticar a verdade. Na carta aos Efésios, você pode examinar comigo, no capítulo 5,
no versículo 1 ao 3, agora a carta aos Efésios, está dentro do nosso assunto, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. E no versículo 8, dá um pulo aí por gentileza mais adiante, o versículo 8 diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como Filhos da luz. filhos da luz. Aleluia. Agora, a igreja de Corinto, salvos e libertos pelo sangue de Jesus, a igreja deveria ter uma vida acima de qualquer censura moral. Quem podia censurar aquela igreja? A vida da igreja agora é na luz, é na prática da verdade. A vida dos irmãos de Corinto, parecida com a nossa vida aqui hoje, é na verdade, é na luz, amém? Amém. É na prática da justiça de Deus, é em comunhão com Deus e com os santos nessa terra, com os inimigos do Senhor. Foi justamente para a igreja de Corinto que Paulo escreveu aquele versículo famoso que a gente conhece, aquela frase que diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Essa referência bíblica está em 1 Coríntios 6:12. Foi para esta igreja que Paulo escreveu esse verso que nós conhecemos muito, né? Já faz parte da nossa vida. Ó, mas devemos atentar para uma coisa, presta atenção, meus amados: o mundo jaz no maligno, e a iniquidade se multiplicou. Vocês concordam comigo? Certo? O mundo jaz no maligno e a iniquidade se multiplicou. O Senhor Jesus profetizou isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo se esfriará. Se multiplicou. Agora, tem coisa que nem é lícito e nem convém para nós, como servos de Deus. Tem coisa que não é lícito e nem nos convém. Por exemplo, me é lícito desfilar num bloco do carnaval? Não. Olha, não me é lícito e nem convém, pois é uma obra da carne. Me é lícito usar drogas e me embriagar? Não me é lícito e nem me convém. Por quê? São coisas que faz a gente esquecer a lei do Senhor e a verdade de Deus. Vocês estão concordando comigo? Amém. Ó, me é lícito assistir filmes pornográficos e programas imorais da televisão? Irmão, não quero mexer com a vida de ninguém aqui não, mas eu sou um servo de Deus, vocês também são servos, amém? Levanta a mão da glória. Glória a Deus. Hoje eu estudo da palavra de Deus, deixa o Espírito Santo falar conosco. Deus está falando conosco. Não me é lícito me colocar diante de filmes pornográficos nem programas imorais da televisão, porque eu não devo colocar coisas desagradáveis diante dos meus olhos, coisas más diante dos meus olhos. Glória a Deus. Nem me é lícito e nem me convém, porque somos, falando, usando a palavra no plural, somos servos de Deus, remidos e eleitos do Senhor, povo santo, separado de Deus nessa terra. Você concorda? Levanta a tua mão e agradece a Deus e dá glória, porque vocês são os escolhidos, somos os escolhidos de Deus. Por exemplo, tem coisas que são lícitas, mas não convém. Me é lícito almoçar, jantar e lanchar? Me é lícito. Me convém? Sim. Mas não me convém, olha só, amigos, comer além do que o meu estômago possa suportar. Aí vira glutonaria. É lícito comer, é lícito eu almoçar, jantar, comer, lanchar.
Mas não me convém comer exageradamente além daquilo que eu possa comer. Isso é muito maneiro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Amém? Amém. Aleluia. Vou dar um depoimento, um testemunho, é um relato que aconteceu comigo. Eu era novo convertido, era um novo crente. É tão bom que vocês ouviram que eu pouco falo da minha vida aqui com os irmãos. Pouco falo, mas é um testemunho. É bom de falar de Jesus, eu não gosto dessa vida, né? Não adianta eu vir aqui falar da minha vida, contar coisas. Não, eu tenho que contar as coisas de Deus, a palavra do Senhor, aquilo que o Evangelho traz para nós, coisas boas do Senhor. Mas eu vou dar testemunho como um testemunho, um alerta de Deus e um depoimento. Eu era novo convertido, não tinha uma senhora, era bem, ainda bastante moço. Ela chegou e me disse: Antônio, eu trouxe uma bolsa de roupa para você. A senhora muito gentil, amorosa, a senhora que gostava muito da gente. Trouxe uma bolsa de roupa para você, Antônio. E olha, aproveita, porque tem muitas roupas caras aí. E eu recebi com alegria, fiquei alegre, tinha roupa que eu nunca tinha usado. As pessoas olharam depois que eu passei a usar algumas roupas. E como é que você conseguiu comprar essa roupa? Eu falei: isso é mistério de Deus. Não se preocupe não, isso é bênção do Senhor. E tinha uma blusa que eu usava. Muito, essa blusa. E às vezes eu ia para a igreja, nos cultos com ela. Eu fazia um curso de música naquela época. Eu ia para o curso de música também. E um dia, um colega meu, que era um amigo mesmo, que estudava música comigo, nós estudávamos juntos, me olhou e falou assim: Antônio, você não é cristão? Eu disse: sim, sou cristão. Você não deveria usar esta blusa. Mas por quê? Tinha umas letras escritas naquela blusa. Como eu não entendi muito bem, não sei se eram frases em inglês, ou alemão, ou era espanhol. Sei que tinha umas letras que eu nem me interessei, até porque eu não sabia. E ele leu, ele conhecia, tinha um conhecimento melhor. Ele falou comigo assim: eu vou dizer para você o que está escrito na sua blusa. Tinha umas palavras dizendo, no final estava escrito assim: ó, as bruxas. Estava nas minhas costas, eu andava e não via. E ele falou: Antônio, isso não é adequado para você. Você é um homem de Deus, você é um filho de Deus. Você está fazendo divulgação das bruxas. Isso não é uma coisa boa. Aí eu realmente tirei a blusa de casa e observei. Isso não é bom. O cristão carrega uma blusa escrita das bruxas. Tirei a blusa, desfiz a blusa, agradeci a ele. A senhora que havia nos doado as blusas não tinha culpa. Ela fez uma caridade por nós, isso é muito bom. Louvado seja Deus pela vida dela, pelo bem que ela fez. Mas a blusa que veio, que eu usava, não coincidia, ou não estava de acordo com a nossa fé, com a nossa conduta, como um cristão. Ele estava divulgando bruxas. Então, devemos ter cuidado com a forma que a gente se veste e com aquilo que nós vestimos. Amém? Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas Me convém. Paulo exorta a igreja de Corinto, no capítulo 6, na segunda carta, capítulo 6, verso 14, ele diz assim: ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Vocês estão acompanhando? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A santificação quer dizer uma ação dupla para a nossa vida. É uma dupla ação. Como? Afastar-se do pecado é uma ação. E voltar-se a Deus é uma ação. É uma dupla ação. Afastar-se do pecado e voltar-se a Deus. Paulo está falando aos irmãos de Corinto que eles deveriam
cortar relações com o seu passado e se entregar somente a Deus. Aleluia. E isso é uma grande verdade, porque Deus já nos libertou. Nós não somos mais a velha criatura. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Nós somos agora propriedade de Deus, povo exclusivo do Senhor. Ele chama a gente de santos, amados de Deus. Merece uma glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Agora, a igreja de Corinto, os irmãos em Corinto, eles estavam confusos. Realmente, irmãos, confusos. Ó, a igreja de Corinto era uma igreja equipada de dons espirituais que precisavam para viver a vida cristã e combater a imoralidade. Eles tinham os dons de Deus. Eles tinham ferramentas adequadas, armas poderosíssimas, os dons espirituais para combater a imoralidade. Se você abrir aí agora, por gentileza, 1 Coríntios 1,7, nós lemos o versículo na nossa leitura oficial, mas eu vou ler novamente. Diz assim, ó: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo, a própria palavra, o apóstolo está dizendo, ele conhecia a igreja, não faltava um dom naquela igreja, mas a igreja estava confusa. Por quê? Porque ao invés dos irmãos usarem o dom que Deus lhes deu para combater as obras do mal, o que eles estavam fazendo? Discutindo quais os dons eram maiores e mais importantes. Disputavam entre si quem era o maior, o mais usado, quem tinha mais poder. Olha que confusão tem na igreja. Perderam o verdadeiro sentido no tocante à função dos dons e a aplicação dos mesmos. Eles se perderam, não conseguiam administrar aquelas ferramentas espirituais maravilhosas que Deus havia dado para eles. Disputavam, eu tenho mais poder que você. Não, eu que tenho mais. Eu sei, eu que faço, eu faço e aconteço. A igreja estava numa confusão. Dessa maneira. Aí vamos abrir agora em 1 Coríntios. A primeira carta aos Coríntios. Capítulo 3, o verso 3 e 4. Paulo exortou a igreja dizendo assim, ó: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? A repreensão de Deus para aquela igreja foi imediata, por quê? Porque eles não estavam de acordo com as escrituras sagradas. Tinham dons, tinham talento de Deus, mas não souberam administrar aquilo que receberam. Paulo chamou os irmãos de Corinto de meninos na vida cristã, porque ainda não eram espiritualmente saudáveis e maduros na fé, apesar de serem dotados de todos os dons. Eles discutiam como crianças, permitindo que divisões o distraíssem. Na verdade, era o próprio espírito imundo, o próprio Satanás, o demônio, que estava semeando contenda entre eles para poder fazer o quê? Para desmanchar, desfazer o corpo do Senhor, a igreja de Cristo. Nesse momento é que entra Jesus. Nesse momento é que entra o espírito de sabedoria de Deus na vida de cada um de nós, para nós entendermos os mistérios do Senhor. E nós vivemos num mundo em que a nossa luta, a nossa guerra, o nosso combate não é contra a carne, não é contra o sangue. E é contra quem? Vocês sabem? Contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes das trevas desse século. Com essa finalidade que Deus chamou esta igreja, chamou a sua vida, para você combater o combate de Deus e vencer o maligno com a palavra de Deus em tua vida. Levanta a mão da glória a Deus. Os dons são dádivas divinas, são dadas como ferramenta para o crescimento do reino de Deus. Era a finalidade
glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para alguém desfrutar, para demonstrar poder, ação pessoal, não. É para que o reino cresça, para que o reino seja edificado, para que as almas sejam salvas. A mensagem de Paulo aos Coríntios foi para dizer que os cristãos são os santos de Deus na terra e precisamos dar testemunhos, assim como a água e o óleo não se misturam. A comunhão dos santos com os infiéis equivale a um jugo desigual. Capítulo 6, verso 16, de segunda carta a Coríntios. Ele declara que não há consenso entre Deus e os ídolos. Pois, se cada cristão é templo do Deus vivo, somos templo do Deus vivo, não pode haver no seu interior, no nosso interior, desejo pelas coisas carnais desse mundo. Ou seja, a cultura do mundo exterior, com os desejos carnais desordenados, não pode fazer parte da vida do cristão. Não pode. E devemos nos afastar de todo tipo de relacionamento que nos leve a transgredir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. O pedido de Paulo, o apóstolo, para os cristãos, não se colocar sob um jugo desigual com os incrédulos, não é um incentivo, presta atenção para você não confundir o que eu estou falando, não é um incentivo à discriminação social. Não é. Porque vivemos em sociedade e as circunstâncias nos levam a nós todos convivermos como igreja do Senhor com todos os tipos de pessoas. Porém, não devemos praticar jamais as obras dos homens maus e dos homens ímpios. Não podemos aceitar, não podemos compartilhar com as obras desse mundo. Você não praticar aquilo que alguém que está do seu lado está fazendo de errado, você não está discriminando a pessoa, você está se afastando do mal. É isso que o apóstolo está dizendo, não é uma discriminação social. Aí observe comigo agora, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses 5, verso 21 e 22 diz: examinai tudo, retende o bem. Examine tudo que colocarem na sua frente, mas aproveite o bem para a sua vida. Versículo 22: abstende-vos de toda a aparência do mal. Primeira Coríntios 15, 33: não vos enganeis, as más conversações corrompe os bons costumes. E para encerrar, 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Aleluia. Amar o mundo é ter desejo pelas coisas profanas desse mundo. É viver na mentira, na prostituição, nas orgias, na idolatria, todas as coisas ruins que a palavra de Deus nos revela. Mas nós somos um povo santo de Deus. Glória a Deus. A mensagem de Paulo para essa carta aos Coríntios foi para que os irmãos não saíssem do caminho da verdade, mas que eles ficassem firmes, retendo a palavra fiel, a palavra de Deus em suas vidas,
Porque eles eram santos em Jesus Cristo e foram resgatados através de Cristo para serem eleitos de Deus. E isso não aconteceu agora, antes da fundação do mundo. É um mistério da reconciliação.